Meu nome é Natália. A gente vai falar sobre a terceira geração de computadores. Olá, meu nome é Eudes. A gente vai falar sobre a terceira geração, seus preços, também as suas finalidades e etc. Olá, meu nome é Abraão e a gente vai falar sobre configuração, parte mecânica e física do computador, terceira geração. Olá, eu sou o João Pedro Rodrigues. A gente vai falar sobre a terceira geração no geral. Aqui tem alguns destaques da terceira geração de computadores. A tecnologia de circuitos integrados, a IBM, que foi a fundadora, ela foi a protagonista da história da criação dos computadores, multiprogramação, surgimento do Unix, avanço dos periféricos de entrada e de saída. A data de implementação da terceira geração foi entre 1964 e 1971. Como em cada geração, há um marco principal que ocorre entre 1965 e isso nos leva a definir os próximos anos. Além disso, encontramos alguns outros que fazem esses 6 anos serem perfeitamente definidos. Os principais nomes envolvidos no programa. Existem 5 personalidades importantes da terceira geração de computadores: Jack Sinclair Kilby e o Robert Norton Noyes, Ted Rolfe, Thomas Kurtz e John Kennedy. Vou falar um pouquinho sobre cada um. Jack Sinclair e Kilby e Robert Norton Noyes. Kilby foi quem desenvolveu o circuito integrado. Já Noyes fez o mesmo com a sua própria criação, só que resolveu problemas do design anterior. Já Ted Rolfe é o engenheiro que inventou o microprocessador em 1969. E Thomas Kurtz e John Kennedy, essas duas foram revolucionárias. Elas não ofereceram velho importante. Que é o Abraão e eu vou falar um pouco sobre a composição mecânica e física de um computador de terceira geração. A terceira geração ela ficou marcada pela introdução dos circuitos integrados, que foram criados por Robert Noyce em 1958, meados ali de 1958. Os circuitos integrados eles eram basicamente pequenos chips, pequenas placas feitas de silício, com transistores integrados, né, várias portas lógicas, e isso facilitou muito o uso do computador, porque deixou ele mais compacto, como de um tamanho bem menor do que os outros, e deixou o processamento mais rápido também, junto com a economia de energia, que era bem considerável. A IBM, o IBM 360 foi basicamente o computador que deu o pontapé inicial sobre circuitos integrados, né? E também tem a questão das partes periféricas, que nessa época já eram utilizadas aí os mouses feitos de madeira, teclado e os disquetes na época, bem antigo, mas muito utilizado. É, eu vou falar, eu vou falar sobre a faixa de preço. E os computadores de terceira geração, eles foram os primeiros computadores pessoais. Eles não ocupavam espaços exorbitantes e por esse motivo eles tinham um preço bem alto, porque foi um pulo de avanço de tecnologia bem alto. Um dos primeiros computadores da terceira geração, tirando os da IBM, foi o PDP-8. Em 1965 foi vendida a primeira, primeira unidade dele e foi $18.500. E depois eles tiveram o lançamento do PDP-8S. Ele era menor, mais barato e tinha menos desempenho. E por isso que o preço era inferior, podendo custar até R$ 10.000.
Sobre tamanho. A partir dessa geração, os computadores começaram a ser menores. Então, a ideia da IBM é que você pudesse carregar eles até mesmo para a praia. Então, a ideia mesmo era que fossem computadores portáteis. Então, o tamanho diminuiu bastante. Bom, quanto ao sistema numérico, como esse computador, essa geração de computadores já usava multiprogramação, e já era utilizado o sistema numérico binário, decimal, octal e hexadecimal, né, que facilitava muito o trabalho dos programadores. Bom, a terceira geração, ela foi marcada, além da evolução constante da tecnologia, ela também foi marcada única e exclusivamente também pelo seu uso comercial e também acadêmico, já que com a diminuição do seu tamanho, ele começou a ser vendido para as pessoas. Então, uma casa de família, não de classe média, mas uma família com uma renda um pouco maior, conseguiu obter um computador já. E também o uso acadêmico, já que foi nessa geração que linguagens como C e também o sistema operacional Unix foram criadas. E bom, além disso, ela também inovou no seu modo de entrada e também de saída de dados, já que nessa geração os computadores começaram a ter monitores e para entrada de dados tinha o mouse, que como ele ficou bastante, era um periférico muito simples de usar, ele começou a ter uma demanda altíssima e isso foi algo inovador para a época. Aqui tem um vídeo explicando a história da IBM, um vídeo breve. Quem quiser assistir depois. E aqui tem a história resumidinha da IBM, para quem quiser ler depois também. Aqui tem dicas de livros e filmes que podem te ajudar a entender um pouco melhor sobre o assunto. Tem o filme do Steve Jobs, que fala exatamente da era dos microcomputadores. Tem Admirável Mundo Novo, que é um livro do Aldous Huxley, que se passa num futuro distópico onde quase tudo é controlado por inteligência artificial. Tem o Jogo da Imitação, que fala sobre a história de Alan Turing tentando resolver o problema do algoritmo nazista lá. E tem Blade Runner também, que se passa no futuro distópico e onde tudo é conduzido por androides e inteligência artificial. Que as referências do trabalho. Membros do grupo. É isso, gente. Esse foi o nosso trabalho e obrigado. Obrigado por assistir até aqui.